Vai se assentando. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine para sempre. Amém. Vai achando o seu lugar e vai pegando a sua Bíblia comigo. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 12. Pergunta para quem está do seu lado: cadê a sua Bíblia? Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus sofre violência, e são as pessoas violentas que o arrebatam. Bate no seu peito e diga: o reino do céu é dos violentos. Eu achei horrível. Bate no seu peito e diga: o reino dos céus é dos violentos. Se eu não fizer uma experiência de amor, um amor radical, um amor violento, eu não conquistarei o reino dos céus. Palavra da salvação. Beija a sua Bíblia, vamos aplaudir a palavra do Senhor. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Graças a Deus nós estamos nesse tempo lindo da quaresma. E a igreja, que é mãe e mestra, tem como desejo quaresmal a nossa santificação. E é por isso que a igreja nos apresenta o jejum. E a finalidade do jejum é vencer a carne, como diz São Paulo aos Romanos capítulo 7. Eu não consigo fazer o bem que eu quero, e eu acabo fazendo o mal que eu não queria fazer, porque em mim o bem não habita. Portanto, o jejum é esse processo de vencer a carne. A igreja nos oferece a penitência como arma para a virtude do autodomínio, vencer os instintos. Então você aprende a se conhecer, você sabe qual é o seu lugar, você sabe das suas misérias. Depois a igreja nos oferece a esmola para trabalhar desapego financeiro, desapego material, desapego de pessoas, desapego de si mesmo, para que a gente exerça o desejo do Senhor de renunciar a nós mesmos. Depois a igreja nos oferece a caridade como exercício de virtudes, para que a gente possa ser melhor como pessoas e sair de si. Depois a igreja nos oferece as cinzas, nos lembrando que um dia nós vamos morrer. O dia de ontem não existe mais, o dia de amanhã não existe ainda. Hoje pode ser o último dia da nossa vida. Haverá um julgamento pessoal, particular, nós vamos morrer. Depois a igreja nos oferece a confissão como experiência de misericórdia, como libertação de pecados. O desejo da igreja o tempo inteiro é a nossa santificação. Por quê? Porque já afirmava o Concílio Vaticano II, chancelado no documento Lumen Gentium, que o chamado universal do ser humano é a santidade. Então a igreja está gritando e vai gritar durante essa quaresma que a gente se converta, que a gente seja santo, porque o chamado universal do ser humano é a santidade. E que maravilha, a Bíblia trata da santidade em contextos, não só com palavras, 27 vezes. E dessas 27 vezes, tem 3 lugares que me chamam a atenção. O livro dos Levíticos, capítulo 20, Jesus está ainda no escondimento, assistindo o Pai abrir a sua boca santa e dizer: eu desejo que vocês sejam santos como eu, o Pai do céu, sou santo. O segundo lugar é Mateus capítulo 5. Agora Jesus abre a sua boca santa, não mais no escondimento, e confirma aquilo que o Pai havia dito. E ele diz: eu desejo que vocês sejam santos como o vosso Pai do céu é santo. E o terceiro lugar é a primeira epístola, ou primeira carta de São Pedro, capítulo 1.
onde Pedro, que é Papa, em nome da igreja, está em Roma, dizendo: está escrito que vocês sejam santos como o vosso Pai do céu é santo. Portanto, a igreja sonha com a nossa santidade, a palavra de Deus sonha com a nossa santidade, a doutrina católica sonha com a nossa santidade, porque o chamado do ser humano é a santidade. Pode aplaudir isso, a sua santidade, a sua santidade. E por que eu preciso ser santo? Romanos capítulo 11: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Romanos capítulo 14: se nascemos, nascemos por ele, se morremos, morremos por ele. Foi por isso que Cristo nasceu e morreu, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Tudo que existe, existe para o seu louvor. Atos dos Apóstolos capítulo 17: nele nós respiramos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. Marcos capítulo 12: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e somente a eles prestarás culto. Portanto, a sua vida é dele, a glória é dele, a honra é dele, a majestade é dele, o domínio é dele, a sua faculdade é dele, o seu passado é dele, as suas quedas são dele, o seu presente é dele, o seu futuro é dele. Você não tem escolha, você é filho do céu e você nasceu para a santidade. A igreja vai gritar pela tua santidade, a tua santidade, a santidade de Dom Bosco, a santidade de São João Paulo, a santidade da Virgem Imaculada, a santidade de Carlos Acuto é a sua santidade. Sacode quem está do seu lado e diga: Deus quer a tua santidade. E portanto, quem foram os santos? Aqueles que fizeram uma experiência aqui. O reino dos céus é dos violentos, e são os violentos que vão conquistar. É uma experiência de amor radical. E não tenha medo dessa palavra radical, porque radicalismo é o excesso, o fanatismo, o exagero. Radicalidade vem de raiz. É um amor raiz, como já dizia o padre Douglas na primeira pregação. Então os santos foram santos porque amaram e amaram radicalmente, amaram e amaram violentamente, amaram e amaram das suas raízes, das suas origens, nas suas convicções, nos seus projetos, nos seus atos, nas suas atitudes. É um amor totalmente possuído. O santo é aquele que se tornou possuidor da glória. O amor de Deus invadiu essa pessoa, e essa pessoa não consegue mais enxergar mais nada, é só ele. E aqui para essa pregação nós vamos pedir ajuda para os universitários. Nós vamos pedir ajuda para Santo Agostinho, considerado pelos teólogos dentre os 5 maiores santos inteligentes da Igreja Católica. Santo Agostinho viveu o amor radical pelo pecado, a extremidade do pecado. Prostituto, beberrão, fanfarrão, e nas loucuras das baladas, das noitadas. Santo Agostinho chegou com 18 anos ter um filho, engravidou uma moça. O nome desse menino é Adeodato. Agostinho era um pai solteiro, fruto de uma noitada. E enquanto ele vivia a extremidade, a violência, a radicalidade de um amor no pecado, no lamaçal, como o filho pródigo de Lucas 15, a sua mãe Mônica orava por ele, orava por ele, orava por ele. Foram 33 anos, ela não fez mais nada na vida a não ser orar pelo seu filho, orar pelo seu filho. E um belo dia a glória de Deus se manifestou. Houve uma quaresma na vida de Agostinho, e ele que viveu a extremidade do pecado, a radicalidade do pecado, ele que amou violentamente o pecado, agora ele sai da extremidade do pecado para a extremidade da santidade. E então ele se converte, número 1, se torna sacerdote, número 2, se torna bispo, número 3, se torna santo, número 4, e declarado doutor da Igreja Católica. Amou radicalmente a santidade.
Agostinho amou radicalmente, violentamente o processo de santidade. Ele que foi do extremo do pecado ao extremo da santidade, da violência do pecado à violência da santidade, da radicalidade do pecado à radicalidade da santidade. E um belo dia, em um dos seus sermões, Santo Agostinho diz que para fazer essa passagem, diga aleluia quem me ouve, horrível, para fazer essa passagem, diga aleluia, de um amor radical e violento, diga aleluia, da extremidade do pecado para a extremidade da santidade, diga aleluia. O ser humano precisa passar por 3 vias que ficaram conhecidas na teologia como as 3 vias de santidade segundo Santo Agostinho. Santo Agostinho diz que esse amor radical que leva as pessoas para o céu, diga aleluia. A primeira via é a via purgativa, diga comigo, via purgativa. Horrível, você não trouxe a Bíblia, não abre a boca, diga via purgativa. A segunda via é a via iluminativa, diga comigo, via iluminativa. A terceira via, via unitiva, diga via unitiva. Segundo Santo Agostinho, que viveu a extremidade do pecado e agora vive a extremidade da santidade, o amor radical, que é o meu tema, uma experiência de amor radical, que é meu tema, uma violência de amor espiritual, que é o meu tema, obrigatoriamente passa por 3 vias, diga comigo, via purgativa, via iluminativa e via unitiva. Só tem um detalhe, eu estou falando de um doutor da igreja. O cara é tão inteligente que eu e você lemos isso e não entendemos nada. Então Deus levanta em 1852 até 1932 um sacerdote francês chamado Adolphe Tanqueray, mestre em teologia dogmática, moral e código de direito canônico. E esse sacerdote tenta deixar acessível o sermão de Santo Agostinho, nos explicando na prática como acontece a via do amor e da experiência radical no processo de santidade. A partir de agora, eu saio da minha pregação e entra em cena Santo Agostinho, segundo a visão de Adolphe Tanqueray. Quem me ouve, diga amém. Fala para quem está na esquerda, direita, à frente, atrás, em cima, embaixo, de um lado do outro. Presta atenção no que ele vai falar. Primeira via de amor radical, via purgativa. Segundo Tanqueray, via purgativa é conversão dos costumes e valores. Bate no seu peito e diz: eu começo o processo de amor radical, convertendo os meus costumes, mudando radicalmente os meus valores. Deixa eu tentar explicar o que está todo mundo tentando nos explicar. Por que Jesus morreu? Claro, para nos salvar. Isaías 53, na verdade ele tomou sobre si as nossas dores, o castigo que estava sobre nós pesou sobre ele, pelas tuas chagas fomos sarados. Ele não tinha mais aparência humana, parecia um verme, ao vê-lo cobrimos o rosto de vergonha, tão desfigurado ele estava. Sim, Jesus morreu para nos salvar, mas na prática, por que mataram Jesus? Porque Jesus começa a confrontar o sistema. Jesus chega dizendo: o meu reino não é desse mundo, e eu vou dizer para vocês como que acontece no reino do meu Pai. Então Jesus confronta o Império Romano, Jesus confronta os fariseus, confronta os saduceus. Jesus vai confrontando, por quê? Porque o sistema do céu não é compatível com o sistema da terra. Mataram Jesus porque Jesus confrontou os valores do sistema. E é isso que acontece quando nós entramos numa experiência de amor radical. O sistema do mundo vai saindo e o sistema de Deus vai entrando. O sistema pagão vai saindo e o sistema da santidade vai entrando. É um processo de troca. A santificação é um confronto. Você vai se confrontando, se confrontando, se confrontando, se confrontando. Toca em quem está do seu lado e fala: se confrontando
confrontando, se confrontando e se confrontando. Enquanto você vai se confrontando, o sistema mundano vai saindo. Não é o que está escrito em Gálatas 5, Efésios 5, Romanos 3? Outrora vocês eram da carne, mas agora vocês são do Espírito. Confronto. Outrora vocês eram homens velhos, mas agora vocês são homens novos. Confronto. As obras da carne são inveja, luxúria, avareza, bebedeira, cobiça, partido. Mas as obras do Espírito é amor, longanimidade, paciência, perdão, brandura. Confronto. Portanto, na primeira via, segundo Santo Agostinho, via purgativa, segundo Adolfo Tanquerê, conversão dos costumes, você vai se olhando no espelho, pela experiência do sacrário, aleluia, e você começa a dizer: rapazinho, não é você que manda na minha vida, tem alguém que é seu dono, e a glória é dele, então ele não divide a sua glória com ninguém. Então você começa a se confrontar, e então aquilo que é mundano, ou pagão, ou humano, no excesso, pós-humanidade, vai saindo, e a vida de Deus vai entrando. Santidade é abandono de tudo aquilo que não são valores celestiais. Pode aplaudir quem está me ouvindo. A ponto de chegar no nível de você querer abandonar até aquilo que não é pecado. Você tem dificuldade de abandonar músicas prostituídas? Você está muito novinho na fé. Precisa chegar no ponto de você querer nem escutar músicas sadias, em prol de um ouvido apurado com a eternidade. Eu comecei abandonando músicas mundanas. Chegou no momento que Jesus me pediu que eu abandonasse músicas que não tem nada de mundano, para que Ele falasse aos meus ouvidos coisas que não falaria nos ouvidos de todos. E então eu subi de nível, eu comecei a deixar aquilo que era direito meu e aquilo que nem era pecado, em prol de uma experiência chamada santidade. Isso é santidade. Ninguém aplaude porque você não tem peito para aplaudir um negócio desse também. Olha para quem está do seu lado e fala: confronto. Fala! Confronto. Confronto. E eu gostaria que você fosse sincero com você mesmo. O que é que ainda não saiu de você e que não pertence ao sistema do reino de Deus? É isso que nós rezamos no Pai Nosso: que seja feita a sua vontade aqui na terra, do mesmo jeito que é feito no céu. A via purgativa é um confronto. Eu espero que depois de uma pregação dessa você não durma, que você passe a madrugada olhando no espelho dizendo: o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? E aí, então você passa pelo guarda-roupa, você passa pelo pendrive, você passa pelo celular, você passa pelas redes sociais, e você começa a dizer: isso aqui não, isso aqui também não, isso aqui ainda pode, isso aqui é um segundo estágio, isso aqui também não. É o confronto. Você vai confrontando, a ponto de Paulo dizer: já não sou eu mais que vivo, agora Cristo está vivendo em mim. Cristo está vivendo em mim. Diga para quem está do seu lado: via purgativa, conversão dos costumes. Qual é o maior inimigo da conversão dos costumes? O relativismo. O que é relativismo? Eu digo: para de beber. Você diz: não precisa ser assim também, é só saber beber. Eu bebo socialmente. Isso não é confronto, isso é manipulação. Eu
digo, você que está vivendo uma vida irregular com a igreja, organiza a tua vida, volta para a comunhão. Você diz, mas também não precisa ser assim, na igreja tem que ser mais misericordioso, afinal Deus vê o coração, né? O relativismo é o inimigo mortal da via purgativa. Porque ao invés de você dizer, eu preciso dar um jeito na minha vida, você diz, também não é assim, né? Eu nunca matei, nunca roubei, não atrapalho a vida de ninguém, não tenho vício grave, eu até sou um bom menino, né? Fala para quem está do seu lado, eu só não vou bater na sua cara porque eu não vou bater. Gostaria que você soubesse que valores são inegociáveis. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Irmãos, não é verdade que o cálice que consagramos no altar é a comunhão com o sangue de Cristo? Sim. Não é verdade que a consagração dos cálices pagãos fora do altar é comunhão com demônios? Sim. Eu, Paulo, não admito que vocês tenhais comunhão com o cálice do Senhor e com o cálice dos demônios, com o sangue do Senhor e com o sangue do demônio. Aí você vai dizer, mas tudo posso sim, mas nem tudo me convém, nem tudo edifica, e existem coisas que provocam a ira de Deus. Cesse no meio de nós o relativismo e que entre na nossa alma via purgativa, confronto, valores, pedigree, raiz, sistema, convicção, preceitos, lei, mandamento, justiça. Sacode quem está do seu lado e fala, vamos, filho. Alguém me ouve ainda? Volto a dizer, o desejo da igreja é a nossa santificação. Diga aleluia. O desejo da palavra de Deus é a nossa santificação. Diga aleluia. Os santos foram santos porque amaram Jesus numa experiência radical e violenta, porque o reino de Deus é conquistado pelos violentos. Diga aleluia. Quem viveu o extremo do pecado e agora vive o extremo da santidade, deu o caminho. E a primeira via do caminho é a via purgativa. Fala para quem está do seu lado, é hora de mexer nos seus costumes e nos seus valores. Nesse primeiro momento alguém vai dizer para você, pare de ficar postando essa palhaçada na sua rede social. No segundo momento alguém vai dizer, tudo que você posta é até de Deus, mas gasta menos tempo postando e mais rezando e lendo. Você começa abandonando os pecados, depois você começa abrindo mão dos seus direitos. Você não entendeu nada, vocês me entenderam? Como é que eu vou ficar brigando para você viver a castidade, sendo que eu com 21 anos de casado preciso viver a castidade bem mais do que quando eu era novo? Olha aí, eu já estou agora abrindo mão dos meus direitos constituídos. Como você está abrindo mão do seu direito? Fazendo 30, 35 pregação por mês, voltando em casa uma vez a cada 10 dias. Eu vivo mais castidade do que muitos jovens. E aí eu não consigo entender como é que um jovem não consegue viver a castidade no namoro, sendo que eu num outro nível preciso abrir mão dos meus direitos para ser santo. Fala para quem está do seu lado, tem que subir de nível, tem que subir de nível. Fala, fala, fala. Fala! O que é via purgativa? Conversão dos costumes e valores.
Como é que eu vou ficar brigando para você parar de beber bebida alcoólica? E quando chegar no nível de você não querer nem que ninguém tire uma foto com você bebendo guaraná, para que as pessoas que curtam a foto não achem que é cerveja. Olha a discrepância. Segunda via de Santo Agostinho, diga comigo, via iluminativa. Fala para quem está de um lado e do outro, via iluminativa. Adolphe Tanqueray traduz via iluminativa como conversão do caráter. Bate no seu peito e diz: depois que eu abandono pecados, abre a boca, diga: depois que eu abandono pecados, agora eu mexo com o meu caráter. Gostaria que você soubesse que a obra que Deus quer fazer no homem é completa. Diga aleluia. E Jesus falou em Mateus capítulo 6 que ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque do contrário aumenta o rasgão. Para que tenha um vinho novo tem que ter um odre novo. Deus não trabalha com gato, não trabalha com remendo, não trabalha com gambiarra. Apocalipse capítulo 21 versículo 4: aquele que está sentado no alto trono disse: eis que eu renovo todas as coisas, abre aspas, inclusive caráter, fecha aspas. Fala para quem está do seu lado: enquanto o pecado vai saindo, o caráter vai sendo moldado. E aqui a gente entra em alguns assuntos teológicos, porque purgativa, purgar, purgatório, purificar, abandonar pecado, holocausto, oferecimento, sacrifício. Iluminativa, o Espírito vai te iluminando, dizendo: você está parando de pecar, mas agora você precisa ser iluminado na consciência. Uma palavra grega chamada metanoia. E você começar a rever aquilo que você é como pessoa. Fecha a cara e olha para quem está do seu lado. Alguns têm a cara feia por natureza. Diga: conversão do caráter. Eu estou aqui te dando diagnóstico de todos os problemas que acontecem na igreja. O demônio existe? Existe. A Bíblia fala do diabo 97 vezes. Combate espiritual existe? Existe. Demonologia existe? Existe. Exorcismo existe? Existe. Libertação existe? Existe. Opressão existe? Existe. Infestação existe? Existe. Mas 90% dos problemas na sua casa, na sua paróquia, nos jovens sarados, não tem nada a ver com demônio, tem a ver com mau caratismo e problema de personalidade. Desobediência não é demônio, é problema do seu caráter. Falar demais não é tentação, é problema de caráter. Vaidade, orgulho, arrogância, mimimi, showzinho, piedade, vitimismo, azedume, carência, tem nada a ver com demônio, é problema seu, que deságua na paróquia. E é por isso que tem tanta briga na sacristia das paróquias. É por isso que os grupos de WhatsApp das paróquias só briga, porque não tem nada a ver com o espiritual. Às vezes até parou de pecar, mas não mexeu no caráter. A via iluminativa é: você precisa melhorar como pessoa, porque você é terrível. Alguém já falou: eu não sou terrível, eu não sou terrível. Acabou de assinar atestado que é. Aí eu fiz 21 anos de casado. Aí eu falo: gente, para a glória de Deus, eu casei virgem, eu nunca olhei para outra mulher. Aí você diz: uhul, a minha esposa é verdade, mas não é carinhoso, não leva um café na cama, não me dá um buquê de flor, eu estou falando, ele está mexendo no celular. Ou seja, eu até abandonei o pecado, via purgativa, mas o meu caráter, via iluminativa, não melhorou. Então mesmo sem pecado, eu continuo sendo uma porcaria de marido e não faço a minha mulher feliz.
Moisés, meu filho usava droga, meu filho era roqueiro, meu filho era, sei lá, louco. Mas graças a Deus começou a frequentar jovens sarados, assim, mudou muito. Tudo bem que assim, só fica no quarto, não conversa com a gente, lê vida de santo o tempo inteiro, não fala que vai sair, não diz que hora vai chegar, na hora da comida ele não quer comer, depois ele vai lá e come sozinho. Meu filho é candidato a santo? Não, é candidato a louco, seu filho está ficando louco. Eu quero que a sua mãe me diga assim: Moisés, ontem ele era um drogado e hoje ele não é mais. Antes ele era um prostituto, hoje ele não é mais. Mas mais que isso, a vida iluminativa entrou nele, o Espírito Santo entrou nele, e agora ele é presente, ele me ajuda nas coisas, ele lava a louça, ele é obediente, eu pego ele orando, a porta está sempre aberta. Eu vejo a santidade do meu filho me ajuda. Quando meu marido vai trabalhar, eu sinto apoio no meu filho. Quando eu sinto vontade de falar com alguém, eu sinto que eu posso falar com ele. A obra foi completa, porque além de parar de pecar, o caráter dele foi moldado no Espírito. Sacode quem está do seu lado e fala: você não é flor que se cheira, nego. Alguém está me ouvindo ainda ou não? Esse problema pega todo mundo, pega padre, missionário, fundador, obras inteiras que se acabam por causa de coordenador, fundador, líder, mau caráter. O testemunho é lindo. Meu fundador era dono do tráfego, e hoje ele tem uma comunidade. Ele passou pela via purgativa, mas ele continua tendo atitude de dono do tráfico. Ele humilha as pessoas, ele machuca as pessoas, ele puxa o tapete das pessoas. A obra que Deus confiou na mão dele vai acabar, porque saiu o pecado, mas o caráter não mexeu. Por que tem mimimi nos bastidores dos pregadores? Porque tem gente que prega bem, mas o caráter é terrível. Por que tem gente que vai na sua cidade com o microfone na mão, é fogo puro, mas fora do microfone é um cocôzinho de pessoa? Porque o caráter é terrível. Olha para quem está do seu lado e fala: nós vamos ter que mexer no seu caráter aí, filho. Diga comigo: via iluminativa, segundo Santo Agostinho. Conversão do caráter, segundo Adolfo Tanqueray. Vai ter que mexer no seu caráter. Como é que mexe no seu caráter? Número 1, você precisa reconhecer suas verdades, porque tem muita gente vivendo de mentira, inclusive postando nas redes sociais uma coisa que você não é. Segundo, assumindo as suas verdades, tem que começar a trabalhar nelas. A última vez que eu fiz um retiro espiritual para perguntar para Deus quem eu era, Ele me revelou 17 defeitos que eu tenho. Eu imprimi esses defeitos e eu estou jejuando, eu estou rezando o rosário. Não estou pedindo vitória, eu estou pedindo que eu melhore, eu estou pedindo que eu seja moído. E de vez em quando Deus me diz que vai colocar alguém na minha vida para me pisar, para me colocar no meu lugar e mostrar quem eu sou e o que Ele quer. Caráter. Tem que mexer. Tem que mexer. Tem que mexer. Como é que molda caráter? Quando um coordenador do seu grupo fala que não está na hora. Cala a boca, Deus está trabalhando no seu caráter. Quando você ouve um não, quando você é transferido de casa, viu Canção Nova? Quando você é transferido de casa, Deus está assumindo o comando e mexendo no seu caráter. Quando Deus vê que você está na zona de conforto, mexe no seu caráter. Quando vê que está muito vaidoso, puxa o seu tapete, tira de TV e põe aonde não tem TV. Quando Deus está vendo que você está se achando, coloca um outro para fazer o que você está fazendo. Deus o tempo inteiro, no desejo de santidade, aleluia, Ele vai esfregar na sua cara quem você é. Então é necessário bater no peito e dizer como Paulo: em mim o bem não habita, eu prefiro gloriar nas minhas fraquezas, para que habite em mim a graça de Cristo. Vou fazer um teste com você agora. Diga aleluia quem me ouve. Olha para quem está do seu lado e na lata diga para ele 2 defeitos que você tem.
Há 22 anos eu tenho uma comunidade no qual eu sou fundador. O Eto está aqui presente. Se eu perguntar para ele, e eu como fundador, o maior problema que nós temos numa comunidade é viver da providência? Não, dinheiro não falta. O maior problema é mexer com o ser humano dentro das comunidades. Todo dia eu tenho vontade de matar todo mundo. Só tenho vontade. Qual que é o problema das comunidades? Gente. Qual que é o problema dos músicos? Gente. Qual que é o problema dos microfones? Gente. Eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, eu não traio minha mulher. Oh, glória, que testemunho lindo. Mas continua sendo vaidoso, arrogante, mentiroso, um brutamonte, trapaceiro, puxador de tapete, ciumento, mimizento. Santidade não é só abandonar pecado, precisa mudar para a segunda via. Enquanto o pecado vai saindo, o caráter vai sendo moldado no Espírito. Lá na minha fazenda de dependente químico já passaram mais de 3.000 homens. E os homens vão para lá ficar 9 meses para se recuperar do álcool e da droga. Com 30 e poucos dias, eles não têm mais vontade cientificamente de usar droga. Não tem mais fissura. Então por que fica 9 meses? Para moer o caráter do sujeito. E às vezes acontece que depois de 9 meses, no dia de entregar o diploma, a família vai, está todo mundo chorando, tirando foto. E a gente diz assim: Adalberto, tô te dando diploma. Você tem tudo para nunca mais voltar para a droga, mas toma cuidado, porque esse jeito nervoso seu pode ser a sua queda. 3 meses depois o Adalberto volta para a droga. A gente diz assim: também com esse jeito nervoso dele não ia durar muito tempo. Caiu por causa da droga? Não, caiu por causa do caráter. Fala para quem está do seu lado: ou você trabalha o seu caráter, ou então você vai voltar para o pecado que você saiu. Não, você não entendeu. Tem gente que não abriu nem a boca, deve ter vindo direto do cemitério. Deixa eu explicar para você. Quando você sai da via purgativa, eu já não estou pecando gravemente mais, não estou pecando mortalmente mais, eu estou me confessando, mas aí você cai na via iluminativa. Se você não mexer no caráter, o problema de caráter, de personalidade, vai fazer voltar para o pecado da via purgativa. Não entendeu nada. Você não entendeu nada. Você entendeu, pai? Entendeu? Alguém precisa falar dessas coisas publicamente, né? Faz a lista aí de todo mundo que abandonou os grupos. Saiu por quê? Porque aqui uma panelinha, porque ninguém me deu oportunidade, porque a vida não sorriu para mim, é porque eu não fui acolhido. É problema de caráter. Problema de caráter. Você pode ser o dono da maior clínica de dependente químico do universo. Se o dependente químico não bater no peito e reconhecer que precisa de ajuda, ele não recupera, porque o problema não está em nós, o problema está na pessoa. Fala para quem está do seu lado: o problema está na sua mão mesmo. Eu recomendo você, faça uma lista de pecados. Faça uma lista de defeitos de caráter, via iluminativa. Cole no seu guarda-roupa, no seu espelho. Enrole na sua escova de dente.
E todo dia começa a dizer: eu não quero mais ser isso, eu não quero mais ser isso. Aí você jejua dizendo: eu não quero ser isso. Você reza o rosário e fala: eu não quero ser isso, porque Jesus já entrou na minha vida, eu já recebi o Espírito Santo. Até orar em língua eu já oro: eu não quero mais isso, eu não quero mais isso, eu não quero. E você vai confrontando, e o pecado vai saindo, e o caráter vai mexendo, e a glória de Deus vai entrando. Você vai experimentando o antegozo, a experiência dos santos. Os santos começam a te ajudar, os santos apadrinham a sua luta. E você vai lutando, e vai caindo, vai levantando, e confessando, lutando, caindo, levantando, confessando, escutando pregação, e lendo livro, e participando de retiro, e vem para acampamento, e cai, levanta, e confessa de novo, e se morrer tentando, pelo menos um purgatório você pega. E segundo a doutrina católica, quem está no purgatório já garantiu salvação. Meu tempo está acabando. Diga comigo: via purgativa, conversão de costumes. Via iluminativa, conversão do caráter. Se caráter soa estranho para você, põe caráter / personalidade. Terceira via, segundo Santo Agostinho, via unitiva. Diga comigo. Você vai se unindo. E aí então começa a conversão do coração. Diga para quem está do seu lado: segundo Tanquerê. Abra a boca, gente, me ajuda. Segundo Tanquerê. Conversão do coração. Pergunta para quem está do seu lado: o que é conversão do coração? Marcos capítulo 12, olha para mim. Se alguém bateu na sua face, oferece a outra. Não está escrito que é para ir para a internet gravar vídeo, não. É oferecer a outra. Se alguém obrigar você a andar 1000 passos, sabe o que você tem que fazer? Anda 2000. E se alguém quiser roubar a sua túnica, sabe o que você faz? Dê a capa também. Ora por aquele que te persegue e abençoa aquele que te amaldiçoa, e assim será chamado filho de Deus. Olha para quem está do seu lado e fala: conversão do coração. Aí você frequenta o grupo da terça, falaram uma coisa que você não gostou, aí agora você está no da quinta. Na quinta-feira estava ótimo, agora eu me encontrei, falaram uma coisa que eu não gostei, agora eu estou frequentando o grupo do sábado. Fala para quem está do seu lado: eu vou bater na tua cara. O que é conversão do coração? Mateus capítulo 7, olha para mim. Se fores convidado para uma festa, não senta no primeiro lugar não, deve ter alguém mais importante que você, senta no último. Porque vai ser mais bonito alguém dizer: ciclano, pelo amor de Deus, tem um lugar para você aqui na frente. Aí você vai vir pelo corredor assim. Porque há primeiro que serão jogados no último, mas tem últimos que serão primeiro. Porque aquele que se humilhar será exaltado. Qual que é o nome disso? Conversão do coração. Olha para quem está do seu lado e diga: ó, menos. O que é conversão do coração? Olha Paulo dizendo:
Irmãos, teve um dia que eu estava orando, eu não sei se eu dormi ou se eu fui arrebatado. Eu só sei que eu fui até o terceiro céu, e lá o Senhor me revelou coisas que eu não tenho autorização nem para contar. Mas uma coisa eu posso contar: até ontem eu era um abortivo, mas agora eu estou preso até as cadeias por aquele que me amou. Tem hora que eu não sei se eu quero morrer para encontrar com Cristo, ou se eu quero viver para servir a Cristo. Por isso que viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Porque na verdade, eu considero tudo como esterco perto do conhecimento de Jesus Cristo, porque com Ele eu sou um crucificado, e já não sou eu mais que vivo, agora Cristo vive em mim. Coração, coração. Fala para quem está do seu lado: abandona os pecados, muda o seu caráter e alinhamento de coração com coração. Por isso que é via unitiva, porque você começa a unir o seu coração com o coração de Jesus, a ponto de ser chamado como Davi, o homem segundo o coração de Deus. E aí amanhã você vai chegar num grupo, numa missa, numa paróquia, e alguém vai dizer: me fala do Pai. Você vai dizer: quem me vê, vê o Pai. Porque nossos corações estão alinhados. O meu abraço é o abraço dele, o meu abraço é o abraço dele, os meus olhos são os olhos dele. Quem me vê, vê o Pai. Diga comigo que você está entendendo tudo. Abra a boca, diga para mim que você está entendendo tudo. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo tudo? Pergunta para quem está atrás de você: você está entendendo tudo? Vamos recapitular, eu tenho 5 minutos para terminar, porque eu quero orar com você. Diga comigo: o amor exige de mim uma experiência radical, raiz. Esse é o meu tema. Uma experiência violenta, porque o reino dos céus é de quem pratica violência. Segundo Santo Agostinho, abra a boca. Segundo Santo Agostinho, passando pelo entendimento de Tanqueray, eu preciso de 3 vias: do extremo do mundo para o extremo da santidade, da radicalidade do mundo para a radicalidade do Evangelho, do amor ao mundo para o amor ao céu. Via purgativa, mudança de costumes. Via iluminativa, tratativa do meu caráter. Via unitiva, configuração do meu coração. Eu termino a minha pregação com o Salmo 23. Você não vai cantar, eu vou te explicar. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Santidade. Quem tem as mãos limpas, via purgativa, converteu os costumes. E o coração puro, via unitiva, converteu o coração. Quem não é vaidoso, via iluminativa, mudou o caráter. E sabe amar, radicalidade evangélica. Yeah! Viva a santidade! Viva a Igreja Católica!